existe a questão do time. É o momento de você entrar nesse mercado das licitações? Eu imagino que tenha 3 fatores decisivos aí para você, que eu vou tentar pontuar para você entender se é o momento ou não. O primeiro deles é um fator que já foi até ultrapassado, mas vale a pena comentar, porque foi algo que nunca tinha acontecido antes, ou pelo menos não nessas proporções. Houve uma pandemia nos últimos 2 anos aí, onde o governo comprou mais do que o normal. Isso quer dizer que é o momento de você entrar? Não. Essa pandemia já foi. Os gastos, os maiores vultos com gastos já foram. Hoje em dia é difícil você ver uma verba destinada a combater a pandemia. Mas o fato é que quem estava preparado naquela ocasião, independente da questão de saúde, tá, galera? Eu sinto muito se você perdeu alguém durante essa pandemia. Mas em questões de negócio, para quem estava preparado para vender para o governo, e eu estou falando vender de uma maneira honesta, sem superfaturamento, sem nada, ganhou muito dinheiro com isso. Por quê? Diversos produtos o governo precisava ter comprado e como de fato comprou, e quem estava preparado para vender, conseguiu vender. Muitas empresas vendiam no mercado público e no privado. Teve que fechar as portas no mercado privado. O que sustentou a empresa foram as licitações. Tá? E não veja com maus olhos essas pessoas que venderam na pandemia por causa que sabiam vender. Talvez foi ela que salvou algum parente seu. Sem os produtos que essa empresa vendeu, talvez mais gente tivesse morrido. Então, eu sei que muitos têm uma visão de vender para o governo é superfaturamento, é corrupção. Não vejam por esse lado. A maioria dos casos não são assim. Tá? E nessa pandemia teve muitas empresas que ajudaram a manter a vida de diversas pessoas. E eu não digo necessariamente com atividade fim da pandemia, que seja respirador ou coisas do tipo, que realmente teve um surto aí, teve vários casos de valores acima da média de mercado, mas eu estou falando de outras coisas. Você imagina que tiveram que montar um hospital de campanha. Esse hospital de campanha teve que ser montado do zero. Tudo que estava lá dentro foi comprado através da licitação ou da dispensa de licitação, mas enfim, foi alguma empresa do mercado privado que forneceu. O governo por si só, galera, ele não produz produtos para ele. Se ele está precisando de uma mesa, ele não constrói a mesa, ele compra de alguém do mercado privado. Se ele está precisando de uma impressora, se ele está precisando de uma seringa, de uma agulha, se ele está precisando de um soro, ele não produz isso, ele compra de alguém. Então, durante essa pandemia, como eu falei, questões de saúde à parte, muitas pessoas conseguiram faturar mais do que faturavam normalmente vendendo para o governo. E não porque superfaturaram, porque o governo precisou comprar mais mesmo, tá bom? Claro, volto a dizer, teve casos de corrupção? Teve, isso vai ser investigado, se já não está sendo, e não cabe a mim aqui ficar julgando sem ter provas, não é o meu papel aqui. Mas eu conheço de várias pessoas, inclusive para a Magna, para clientes nossos, que vendeu mais do que geralmente vende, não em questões de valores por produto, mas em questões de quantidade. Tiveram que produzir mais produtos ou prestar mais serviços porque a demanda do órgão público aumentou. E isso foi muito bom. Mas claro, eles estavam preparados. Alguns já estavam antes da pandemia, outros se prepararam no começo e outros começaram a se preparar depois. Mas está tudo bem. O fato é, nada impede que outra situação parecida aconteça. E a pergunta é, você vai estar preparado? Conversando com uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, esse final de semana também, a pessoa falou o seguinte para mim, né? A gente estava conversando sobre diversas coisas, ela falou, olha, eu percebi que eu preciso estar preparado para as oportunidades que vão aparecer na vida. Então, eu já estou me preparando para uma próxima oportunidade que possa aparecer. E não estava nem relacionado à licitação, relacionado à empresa dele, à carreira da pessoa, né? E tudo bem, e isso se aplica a qualquer seara. Você tem que estar preparado para as oportunidades que vão aparecer. Você não sabe se amanhã pode acontecer alguma coisa parecida com uma pandemia, independente de ser uma pandemia ou não, mas que obrigue você a fechar as portas do mercado privado. E se isso acontecer, muitas das vezes, possivelmente, quem vai te salvar ou quem poderia te salvar é o mercado público. Vender para o governo, porque ele vai precisar continuar. O Estado ele sempre vai precisar existir. Se o Estado parar de comprar coisas, é porque ele faliu. Está um caos já aqui a República de modo geral. Porque você imagina, tem que ter polícia na rua, tem que ter bombeiro, tem que ter ambulância, tem que ter uma porrada de coisa. E tudo isso precisa de serviços sendo prestado, de produtos para serem prestados para esses órgãos funcionarem de maneira adequada, dentre outros. Então, o governo vai estar sempre comprando. Esteja preparado para possíveis situações que vão acontecer.
Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, a questão do time. Tá? Estar preparado para as oportunidades. Então, teve a pandemia, não, quem surfou essa onda surfou, quem não surfou não surfa mais. Mas talvez aconteça outras coisas semelhantes ou coisas piores até, não sei o futuro, né? Mas se você estiver preparado, você consegue ainda superar essa crise de uma maneira um pouco mais tranquila, tá bom? Outra coisa é as eleições. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com as eleições, como que vai ser o ano que vem, se determinado candidato ganhar, se determinado candidata ganhar, como é que vai ser. E isso, claro, pode impactar nas licitações? Pode. Só que o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, por mais que falar, diminuiu o número de... fechou uma estatal ou diminuiu o número de concursos aqui, mas isso muitas das vezes se reflete até em mais licitações para você. Eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia é difícil você encontrar um concurso público para um auxiliar de limpeza ou para um motorista. É difícil você encontrar um concurso público para isso. Você até encontra, mas com uma frequência muito menor do que alguns anos atrás. Mas como que isso me impacta? Me impacta que essa atividade ainda é exercida, só que através de uma licitação. Então é realizada uma licitação para que agora a galera que limpe aquele órgão público não seja mais concursado, seja terceirizado. Ou para quem dirige aquele carro é uma empresa terceirizada, não é mais um servidor público. Então, dependendo do plano de governo, isso pode ser até bom. Tá? Não necessariamente alguém que enxugue o órgão público faça com que você fature menos. Ou não necessariamente também um governo que aumente o gastos público faça com que você fature mais. Então depende muito. Aí a ideia é mais para frente a gente fazer uma análise sobre isso. Pelo menos quando sair o primeiro turno, se já tiver ali 2 candidatos, fica mais fácil do que fazer uma análise de 6, 7 candidatos. Então depois de tiver pelo menos o segundo turno, dá para a gente fazer uma análise sobre isso. Mas certas coisas não mudam. Independente de quem estiver na cadeira presidencial lá, vai haver gastos públicos, tá? Isso não tem como ser cortado 100%, não dá. E a terceira coisa, que eu acho que talvez essa é até a mais importante, que é a nova lei de licitações. Saiu uma nova lei de licitações, ela já vai fazer 2 anos quase, já tem mais de 1 ano que ela saiu, e ela começa a vigorar exclusivamente. Por que eu falo exclusivamente? A partir de abril do ano que vem. Porque até então, hoje, nós temos 2 leis vigentes. A Lei 8666 e a 14133, se não me engano. Que é a antiga Lei de Licitações e a nova Lei de Licitações. As duas estão vigentes justamente para ter esse tempo de reação para que tanto nós que vendemos para o governo nos adaptemos a essa nova lei e aprendemos a trabalhar com ela, quanto para que os servidores e órgãos públicos se preparem para fazer a licitação com base nessa nova lei. Então, esse delay de 2 anos, né, esse intervalo de 2 anos ali, estão valendo as duas. Só que a partir de abril do ano que vem vai começar a valer só a nova. E é um bom momento para você entrar no mercado. Por que é um bom momento? Porque vai dar meio que uma resetada em todo o mercado. Não é uma resetada, mas é como se fosse. Por quê? Tem pessoas que trabalham com licitações há 20 anos, 30 anos, sei lá. Só que a partir de abril do ano que vem é uma nova lei. Muita coisa que ele já sabia, ele vai reaproveitar? Vai, mas tem muita coisa nova. Então vai dar uma espécie de resetado. Então é um momento bom para você entrar. Porque vai estar todo mundo meio que partindo do zero. Vai ser uma nova largada aí. Então para você que está entrando agora, não vai ser tão difícil, ou vai ser tão difícil quanto aquela empresa que já trabalha há 20, 30 anos. Porque ela vai ter que aprender a nova lei, assim como você. Dependendo, tem pessoas que até preferem, se fosse escolher, claro, prefeririam entrar agora do que estudar as duas. Às vezes você confunde, isso aqui era da antiga lei, agora é da nova. Para você vai aprender basicamente a nova lei só, é o que importa para você. Você não precisa aprender a antiga. Claro, se você quer vender desde já, até abril do ano que vem, tá valendo as duas. Mas se você tem essa pretensão de entrar até abril, já estuda a nova. Então você não vai ter dúvida, isso é da antiga ou da nova. Não, você só estudou a nova, você só sabe a nova, então tá beleza. É até mais fácil para quem já sabe ter alguns vícios, digamos assim, da antiga lei. É igual quando você vai aprender a dirigir. Tem pessoas que já sabem dirigir e na autoescola reprovam porque tem vícios, porque já sabem dirigir. E aquela pessoa que aprendeu só para fazer a prova na autoescola, né, no Detran, ela muitas das vezes se sai melhor porque ela ainda não tem vícios, ela está aprendendo do zero, então ela já aprende da maneira correta. Você que já dirige há, 2 anos e foi tirar a habilitação agora, às vezes você tem o vício de
apoiar o pé na embreagem, de jogar o carro na banguela, de ficar com o braço, não ficar com as duas mãos no volante, enfim, várias coisas que quem está aprendendo pode ser que não tenha ainda, beleza?